Leon era um inútil, solitário e nojento perdedor que passava todo o seu tempo jogando um simulador de encontros, já que não conseguia conversar com mulheres de verdade. Mas um dia, ele morreu e reencarnou no mundo de seu jogo de vídeo, com todas as memórias de sua vida passada. Antes que percebesse, ele se tornou o cara mais rico do mundo, e tinha uma ilha só pra ele com as melhores habilidades de trapaça conhecidas pela humanidade, tornando-o o jogador mais dominante do mundo inteiro. Mas quando ele acordou se perguntando onde estava, um homem lhe deu um soco na cabeça, perguntando por que ele fugiu de casa. Com o passar dos anos, Leon descobriu que era um figurante no videogame, um personagem invencível e basicamente um Zé Ninguém com uma família de Zé Ninguéns. Então, ele passava a maioria dos dias trabalhando na fazenda e carregando sacos de fertilizante para se manter em forma e forte para a guerra. No entanto, um dia, disseram a Leon que ele devia se casar com uma avó de 60 anos, que basicamente tinha assassinado 7 dos seus maridos anteriores e estava procurando transformá-lo no 8º cara que ela estrangularia enquanto dormia. Quando Leon começou a dizer que preferia se envolver com uma garota bonita na academia, Zola disse que eles não podiam pagar. Felizmente, como ele conhecia todo o mundo do jogo, Leon decidiu se tornar o homem mais rico que já existiu e se casar com a garota mais linda da academia. E alguns dias depois, Leon foi navegando pelo céu. Após ver um peixe do céu voando em direção ao seu barco, Leon o lembrou de seu videogame e o atirou com seu rifle, dissipando-o naquele instante. Enquanto olhava através de sua bússola, esperando encontrar a direção certa, Leon encontrou um tornado mágico conhecido por sua teletransporte pelo mundo deles. Depois que Leon baixou seu barco para o oceano, ele foi lançado no tornado, e assim que foi puxado, começou a se despedaçar pela força do vento. Sem nada para se segurar, Leon foi sugado para o vazio. Quando Leon acordou, ele tentou descobrir onde estava, mas de repente caiu da árvore. Depois de se levantar, ele começou a se dirigir para uma instalação abandonada, lembrando que havia estado ali várias vezes em seu videogame, então pensou que seria fácil encontrar ouro. Enquanto percorria a instalação, ele avistou um robô sentinela e imediatamente se escondeu, carregando uma bala mágica em seu rifle e disparou contra o robô, fazendo com que sua energia desligasse. Leon entrou em uma sala e encontrou o esqueleto de um cientista, então decidiu pegar o crachá para si. Ao escanear o crachá, uma porta se abriu, levando-o a uma nave espacial abandonada que Leon comprou em sua vida anterior. Ele escaneou seu crachá na nave, ativando-a imediatamente. Nas profundezas da nave espacial, Leon encontrou a sala de controle, e ao entrar, um robô assassino apareceu diante de seus olhos, chamando-o de intruso. Enquanto se aproximava dele, Leon atirou com seu rifle, mas a bala ricocheteou na parede. Leon decidiu mostrar sua identificação, dizendo ao robô que trabalhava ali. Mas após uma rápida verificação, o robô começou a chamá-lo de intruso novamente. Enquanto atacava Leon com um golpe poderoso, ele desviou rapidamente do ataque e começou a correr. O robô tentou esmagá-lo, mas Leon pulou e lançou uma bala mágica nele. Mas o robô não ficou ferido. O robô decidiu criar uma barreira mágica, e quando Leon disparou seu rifle, a bala foi absorvida pelo escudo. Com medo de ser pego, Leon decidiu lançar uma granada que resultou em uma explosão desagradável. Ele comemorou com um sorriso, pensando que o robô tinha sido pulverizado, mas o braço do robô atravessou a fumaça e o pegou, eletrocutando-o naquele instante. O robô disse a ele que estava programado para eliminar todos os humanos e começou a apertá-lo, fazendo-o tossir sangue. No entanto, Leon decidiu sacar sua espada e, ao disparar a lâmina em direção ao robô, perfurou sua cabeça instantaneamente. O robô começou a eletrificar e, depois de girar, explodiu em uma nuvem de fumaça. Leon começou a sair, e quando chegou ao sistema de controle, a voz automatizada o reconheceu como o novo comandante da nave. Mas Leon começou a cair no chão por causa de seu ferimento grave e continuou tossindo mais sangue. Enquanto estava deitado no chão, pronto para morrer, ele esperava nunca reencarnar em outro vídeo. Na casa de Leon, Zola disse a Balkos que Leon estava melhor abandonado, pois ele havia sumido por dias. Mas assim que ela soltou essas palavras, Balkos notou uma nave espacial do lado de fora e correu para ver quem era. Leon começou a acenar para eles de sua nave, feliz por ter terminado sua missão e sorriu com a quantidade de tesouro que conseguiu. Nesse mesmo dia, ele disse a eles que não se casaria com a velha bruxa amiga de Zola, e começou a frequentar a academia com a esperança de conseguir uma garota para aquecer sua cama à noite. Na academia, Leon estava começando a fazer novos amigos, e se perguntou se eles convidariam alguma garota para as festas no fim de semana seguinte. No entanto, seus amigos eram tão derrotados e repugnantes quanto ele, e suas chances de conseguir alguém eram 0%. Enquanto eles reclamavam de suas vidas solitárias e horríveis, eles viram Andy, a antagonista atraente do jogo de vídeo de Leon, enquanto ela falava com o príncipe. Andy se perguntou por que o príncipe, que era seu noivo, estava andando com uma idiota. Mas o príncipe disse para ela cuidar da própria vida e começou a sair.
Leon achou isso estranho porque em seu jogo de vídeo, o príncipe deveria proteger o protagonista do perigo, o que a idiota não era. Na aula, o professor começou a dizer aos alunos por que as festas de confraternização eram importantes e que o desenvolvimento inicial da trama ajudaria a decidir se eles formavam um par ou não. No entanto, Leon já estava morto de tédio e só pensava em voltar para o seu. Quando o professor o chamou, ele rapidamente se levantou e caminhou até a frente, determinado a parecer corajoso. Mas após alguns minutos de conversa direta, Leon percebeu que a festa de encontro era a noite mais importante na vida de um jovem aspirante a marido. E prometeu mantê-lo sagrado como o sábado. Naquela noite, Leon preparou um jantar requintado, esperando conquistar a bela filha de um lorde. Mas quando ela chegou, Leon percebeu que ela veio com todo o seu desfile inútil, um grupo de desajustados de aparência feia que destruiu sua esperança de desenvolvimento da trama em pó. Após alguns minutos devastando o jantar de Leon, eles disseram a ele que estavam indo para a festa de outro trouxa, porque aparentemente eles só vieram pela comida dele, deixando-o com uma expressão de desânimo. Corredor. Um grupo de veteranos estava zombando de uma caloura, dizendo que ela não pertencia à academia e rasgando seus papéis. Depois que Leon percebeu que ela era a protagonista do seu jogo de vídeo, ele decidiu convidá-la para seu quarto. Enquanto tomavam chá, Olivia confessou a Leon que se sentia mal por ter se matriculado na academia. Ela esperava aprender magia lá, mas não conseguia passar um dia sem que alguém puxasse seu cabelo. Quando começou a chorar, Leon prometeu ajudá-la. Então, no dia seguinte, Leon e Olivia encontraram a irmã dele, que estava no último ano. E ela disse para Olivia comprar um presente chique para Andy e se tornar membro da sua insuportável fraternidade. Olivia começou a surtar ao pensar em comprar um presente que não podia pagar. Então Leon se ofereceu para pagar por ele. Após alguns dias, Leon e Olivia se prepararam para uma tarefa nas cavernas para seu treinamento físico, mas Leon estava irritado por ter que fazer o trabalho sujo para os idiotas reais da academia, que eram todos amigos do príncipe. Enquanto ele gritava sua frustração, Andy chegou se perguntando por que a pirralha ainda seguia seu príncipe como um animal de estimação nojento. No entanto, o príncipe estendeu o braço para proteger a garota, permitindo que ela se escondesse atrás dele e agarrasse seu braço como uma sanguessuga. Logo, os figurões da academia chegaram e decidiram partir com o príncipe, indo para a própria caverna deles. Dentro da caverna, Olivia encontrou um cristal e pensou em vendê-lo por dinheiro, mas Leon apenas a ignorou, já tendo escondido mais tesouro do que poderia gastar. Ele começou a entrar mais fundo na caverna, procurando um monstro para mostrar seus músculos. Quando chegaram a um grande poço de cristais, encontraram insetos enormes diante de seus olhos, prontos para atacá-los. Leon sacou sua espada e, enquanto corria em direção a eles, começou a transformá-los em pó. Quando tudo terminou, Olivia perguntou como ele aprendeu a lutar, então ele disse a ela que vinha se preparando para a guerra. Quando um morcego monstruoso voou em direção a Olivia, Leon colocou seu braço no caminho e foi mordido. Suportando a dor, ele sacou sua lâmina e a cravou no morcego, transformando-o em pó naquele instante. Leon se ajoelhou no chão com o braço ferido, mas mais insetos começaram a aparecer. No entanto, o príncipe e seu séquito apareceram atrás deles, prontos para salvar o dia, e começaram a matar o restante dos insetos. Quando tudo terminou, a jovem Marie decidiu curar o ferimento do príncipe com magia. Assim que terminou, Andy correu até ele, mas ele a colocou de lado e começou a sair com Marie. Ao mesmo tempo, Olivia começou a curar o ferimento de Leon com magia. Mas Leon se perguntou por que Olivia não estava seguindo o príncipe como era no seu vídeo. No dia seguinte, dois estudantes pegaram as coisas de Marie e as jogaram na lareira. Mas quando Julius perguntou a Andy sobre este incidente, Melonplot disse que não sabia nada sobre o ocorrido. Julius disse que ela era uma mentirosa e que deveria ficar longe dele e de Marie, porque a união deles era apenas um casamento arranjado para manter a paz no reino. De volta ao dormitório, os amigos de Leon estavam tristes com a notícia de que algumas garotas atraentes haviam se casado recentemente, e os rapazes se perguntavam quando deixariam de ser solteiros entusiasmados. Leon não estava nem um pouco incomodado e saiu para encontrar Livia, perguntando o que ela sabia sobre Marie. Mas Livia não gostou da pergunta, porque achava que ele estava apaixonado por Marie. Leon rapidamente disse que nunca poderia namorar uma anã feia como ela. Então Livia disse que só tinha falado com Marie uma vez desde o início da escola, e que Marie tinha gritado com ela sem motivo. Leon estava tentando entender o que significava, quando de repente ouviu vozes na biblioteca, e quando os dois se levantaram para ver quem era, ficaram chocados ao ver Marie beijando um dos amigos de Julius. Ela saiu da biblioteca se sentindo como uma espertalhona por enganar os garotos ricos. Mas então Julius apareceu de repente com seu melhor amigo, Dilk, dizendo que queriam arranjar um servo para ajudá-la com... Mas quando Andy soube disso, ela desabou em lágrimas porque sabia que Julius tinha se apaixonado por Marie, apesar de ela ter dedicado toda a sua vida a servir o príncipe e se tornar sua noiva. Enquanto isso, assim que ele estava prestes a acordar, Diana invadiu o quarto de Leon perguntando se ele conhecia uma garota chamada Marie. Então Leon contou a ela como viu Marie aos beijos com um dos garotos ricos dentro da biblioteca.
Ela contou pra ele que Andy não era realmente responsável por queimar as coisas de Marie no outro dia e que provavelmente foram alguns de seus fãs que ficaram bravos e resolveram agir por conta própria. No entanto, Jen o advertiu para manter distância de Andy ou Julius, porque irritar o príncipe poderia ter consequências sérias e fazer com que sua burrice o levasse a voltar a ser fazendeiro. Leon concordou em seguir o conselho dela, e no baile real para celebrar o fim do... Ele e os caras dele tentaram conquistar algumas garotas, mas foram espancados pelo servo por agir como bobos. Enquanto isso, Andy confrontou o príncipe e seus amigos dizendo que Marie estava ficando com todos os 5 de... Mas Melonplot ficou surpreso quando os caras disseram que estavam cientes e bem com isso. Todos começaram a confessar seu amor por Marie, mas Julius fez todas as garotas suspirarem ao dizer que amava mais Marie do que qualquer outra pessoa e que ninguém mais poderia ocupar seu lugar em sua vida. Chocada com essa declaração, Andy jogou sua luva em Marie dizendo-lhe para pegá-la para que ambos pudessem lutar. Mas o plano dela rapidamente saiu pela culatra quando Julius e os outros concordaram em lutar contra ela no lugar de Marie. Andy procurou por alguém que estivesse disposto a lutar por ela, mas os estudantes não queriam confusão com Julius. E Leon sabia que a vida de Andy se tornaria um desastre se ninguém se apresentasse para defendê-la. Então, sem pensar duas vezes, ele foi até os filhinhos de papai ricos dizendo que ia lutar pela Andy na batalha. E todos ficaram surpresos que um nobre de classe baixa como ele fosse ousado o suficiente para desafiar o príncipe. Andy disse que se ela vencesse a luta, Marie teria que ficar longe do príncipe para sempre, e Marie disse que se ela e seu grupo de garotos bonitos vencessem, Andy deveria doar seus melões para uma fazenda de frutas. Leon sugeriu que eles tivessem uma batalha de robôs na arena da escola, mas seus oponentes acharam que ele estava louco porque não havia chance de ele derrotar todos sozinhos. No entanto, Leon disse a eles para não ficarem tão convencidos só porque pertenciam a uma classificação mais alta que ele, e ele jogou a luva suja no rosto de Julius antes de dizer a todos eles para virem com tudo. Ao voltar para seu quarto, Leon viu que suas paredes estavam cobertas de grafite desenhado por alguns de seus haters, e quando Lucian lhe mostrou as imagens do incidente, ele viu que Daniel e Raymond também tinham participado do crime. Mais tarde naquele dia, Andy o chamou até seu quarto, dizendo-lhe para desistir da batalha antes que fosse tarde demais. Mas Leon disse que ainda ia lutar porque queria ensinar uma lição para aqueles garotos ricos por fazerem todas as garotas se apaixonarem por eles. Andy achou que ele estava sendo louco e gritou com ele para desistir da luta, mas Leon disse que nunca fugia de um desafio. E ele pediu a Lucian que fizesse uma armadura especial para o torneio. Todos elogiaram Julius e seu grupo de garotos bonitos por terem robôs Transformers estilosos, e enquanto Leon tentava irritá-los com seus gestos bobos, ele percebeu que seus amigos tinham apostado nele para vencer a partida. Perguntando onde diabos estava seu próprio robô, Leon disse a Andy para não se preocupar. Então, de repente, um caminhão de lixo gigante pousou no chão, fazendo os estudantes rirem de Leon por ser pobre demais para comprar um verdadeiro. Livia ficou se perguntando por que todos estavam rindo do robô de batalha dele, então Andy disse a ela que o robô de Leon era um modelo antigo usado durante os anos 90, o que o tornava lento e inútil em comparação com os Autobots que Julius e seus amigos tinham. No entanto, Leon estava confiante em suas habilidades, então ele ativou a máquina e se preparou para enfrentar seu primeiro oponente, Brad, que tinha um Megazord roxo e era um especialista em usar magia. Brad começou a se gabar de como seu robô foi forjado com os melhores metais do reino, mas Leon mandou ele calar a boca antes de tirar uma arma de sua mochila, que acabou sendo um... Ele gritou com Lucian por trocar sua espada por uma ferramenta agrícola, e todos na arena continuaram a rir de seu robô inútil, enquanto Brad acusava Leon de ter feito isso de propósito só para zombar dele. Os garotos se apresentaram, após o que os árbitros deram um sinal para o início da partida, e Brad avançou diretamente contra Leon com sua lança enquanto lançava 4 drones para causar mais dano. Mas Leon desviou de todos os seus ataques como um profissional antes de derrubar o robô de Brad no chão com sua pá, então os árbitros anunciaram que Leon havia vencido a primeira rodada com um golpe de nocaute. Todos na multidão ficaram tão chocados que não tinham nada a dizer, mas Leon ficou muito feliz quando viu seu instrutor aplaudindo, e Livia também ficou feliz por ele ter vencido a primeira fase. Embora ela estivesse surpresa que o robô de Leon pudesse se mover tão rápido, apesar de estar acima do peso, Andy ficou tão contente ao ver a expressão desapontada no rosto de todos os alunos que começou a rir descontroladamente. Julius estava ficando preocupado com o robô maluco de Leon, mas o próximo oponente, Greg, entrou na arena com seu Red Ranger Megazord, ameaçando esmagar a máquina de Leon e mandá-la de volta para o ferro velho. O árbitro disse aos rapazes para começarem a lutar, e Greg imediatamente começou a atacar Leon com sua arma sem parar. Mas Leon tinha mais experiência porque havia jogado o jogo, então ele derrubou Greg no chão com sua poderosa pá, e porque o odiava tanto, Leon começou a arrancar as partes da armadura de Greg pedaço por pedaço, até que o idiota saiu e tentou lutar com ele sem seu robô como um perdedor. Leon foi anunciado como vencedor mais uma vez, e todos ficaram chocados que ele havia derrotado Greg. Mas Livia não estava feliz com a forma como Leon tinha tratado seu oponente, e ela queria que ele pedisse desculpas após o torneio. O próximo perdedor, cujo nome era Chris, subiu ao palco e quando Leon percebeu que ele era um excelente espadachim,
Chris chamou-o de covarde por fugir de uma batalha real, mas quando tentou cortar o robô de Leon com sua espada, Leon quebrou a arma em dois, forçando Chris a se render a ele como seu mestre. Duke foi o próximo a entrar no palco, e porque estava desesperado para proteger o príncipe, ele disse a Jenna para enganar Andy e Livia para procurarem Leon, para que ela pudesse plantar algumas bombas em seu robô de batalha. Quando as garotas finalmente encontraram Leon, disseram-lhe que Jenna havia dito que ele estava muito doente para competir na próxima rodada. Mas Leon sabia que sua irmã era uma mentirosa de merda, então ele lhes disse para não se preocuparem antes de ir embora. Luxion apareceu, dizendo-lhe que Jenna havia carregado seu robô com muitos explosivos enquanto ele estava fora, mas Leon sabia que ela só tinha feito isso porque estava com medo de Julius e da família real. Quando a próxima batalha começou, Duke rapidamente jogou uma bomba de fumaça no chão para impedir que Leon visse seu próximo movimento. E ele voou para o céu antes de disparar um míssil mortal no robô do seu oponente. No entanto, ele ficou chocado ao ver que Leon não foi afetado pelo míssil. Então Duke ativou o feitiço mágico que controlava as bombas, fazendo com que a armadura de Leon explodisse em um... Quando toda a fumaça clareou, Duke percebeu que o chão estava vazio e ficou surpreso ao ver Leon pairando logo acima dele. Mas antes que pudesse atacar, Leon afastou seu inútil brinquedo de arma. Perguntando por que estava fazendo tudo isso, Leon disse a Duke que queria matar Julius para que Marie desistisse de sua atuação falsa e mostrasse seu verdadeiro eu. Mas Duke disse que nunca permitiria que ele ferisse o príncipe. Cansado de toda a longa conversa, Leon desviou o fraco ataque de Duke antes de jogá-lo ao chão com um único golpe. E Marie estava desesperada porque Julius era o único que restava, e ele era apenas um menino mimado comparado a Leon. No entanto, o príncipe prometeu vencer a batalha por ela, e quando entrou na arena com sua máquina de combate superior, todos os alunos na plateia gritaram para ele chutar o traseiro de Leon. Irritado com as palavras deles, Leon decidiu dar o primeiro golpe, mas Julius bloqueou o ataque com seu escudo e tentou danificar o robô de Leon com sua espada, enquanto a plateia enlouquecia com... Julius supercarregou seu Megazord e estava pronto para destruir seu oponente. Então Leon atrasou um pouco, perguntando por que ele queria tanto ficar com Marie quando Andy estava disposta a amá-lo para sempre. No entanto, o príncipe disse que Andy não sabia nada sobre ele porque foi treinada para servi-lo toda a sua vida, ao contrário de Marie, que não se importava com seu status real e o amava verdadeiramente. Leon o chamou de idiota por deixar uma garota maravilhosa que todos os caras literalmente morreriam para ficar com uma garota feia de aplicativos. Mas Julius disse que a única razão pela qual ele conseguia falar com ele assim era por causa de seu poderoso robô. As palavras dele deixaram Leon completamente louco, e ele disse que Julius não tinha o direito de dar lição de moral sobre a vida, porque ele e seus amigos não faziam ideia de como era se sentir constantemente rejeitado por todas as meninas na escola. Júlio disse que continuaria lutando por Marie, e quando Andy ouviu isso, ela começou a chorar porque sabia que seu príncipe estava apaixonado por outra mulher. Livia levantou-se para defendê-la, dizendo que Andy sempre o amou de todo o coração, mas Julius disse que Marie era a única para ele, e disse a Leon que continuaria lutando até que um deles caísse morto. Cansado de seus discursos fracos, Leon zombou de Julius, dizendo que a única maneira de vencer a batalha era usar sua autoridade real como príncipe do reino para ordenar que ele perdesse de propósito. Irritado com suas palavras, Julius carregou seu Megazord mais uma vez para destruir seu oponente. Mas Leon usou seus blasters de plasma do Homem de Ferro para destruir sua armadura de batalha em pedaços. A multidão vaiou por jogar sujo durante todas as batalhas, mas Leon aproximou-se de Andy agradecendo-lhe por lhe dar a oportunidade de derrotar Julius e seu grupo de riquinhos. No entanto, Livia disse que ele apenas piorou as coisas para si mesmo, porque agora todos os alunos o odiavam por fazê-los perder suas apostas. Mas Leon disse que não dava a mínima para nenhum deles. Enquanto isso, Andy foi à clínica para checar como Julius estava, e ela disse a ele que o amava muito. Mas quando ele perguntou qual era sua comida favorita, Melon Plots respondeu errado dizendo que era sopa de frango. Ele disse a ela que seu prato favorito era carne bovina grelhada no espeto que só Marie tinha conseguido descobrir, e que ele só fingia gostar de sopa de frango porque seus pais o forçavam a isso. Andy ficou surpresa ao ouvir isso, e Julius disse que nunca a amaria, mesmo que ela fosse a última pessoa com um buraco de enredo na Terra, então Andy apenas aceitou a perda e se afastou sem dizer outra palavra. Leon encontrou o pai de Andy dizendo-lhe para poupar sua família de toda a confusão que ele tinha causado ao lutar contra o... Então eles concordaram que ele seria expulso da academia, mas não executado por seus crimes. Em troca de sua bondade, o pai de Andy disse a Leon para levar sua filha para umas férias em sua ilha particular. Mas no caminho, Andy continuava a sentir-se como se fosse responsável por todo o príncipe de Leon. Problemas. Eles fizeram uma rápida parada na casa dos pais dele, e Zora estava prestes a matar Leon por envergonhar o nome da família. Mas então Andy apareceu dizendo que Leon salvou sua vida. Então a velha decidiu agir bem para um príncipe. Quando chegaram à ilha de Leon, Andy e Livia decidiram experimentar a casa de banho privada e ficaram a olhar para as curvas uma da outra antes de falar sobre quais as melancias que Leon preferiria. Ele as viu esfregando a pele uma da outra como vespas.
E Leon queria tanto, mas Lívia disse que estava se guardando para o cara certo e Andy disse que era demais para ele lidar. Ela também disse que se sentia mal depois de tudo o que aconteceu porque ainda queria se vingar de... Mas Leon disse que a melhor maneira de se vingar era Andy se tornar a melhor versão de si mesma. Ele disse a ela que não havia alegria em tornar a vida miserável para outras pessoas e que ela só encontraria verdadeira felicidade tornando-se uma pessoa melhor. Então Lívia concordou em ajudá-la com essa missão. Enquanto isso, a vida de Marie já estava desmoronando, pois Julius e todos os seus amigos decidiram abdicar de seus títulos reais e futuras riquezas apenas para ficar com ela para sempre. Apesar de ter espancado o príncipe e todos os seus amigos, Leon recebeu um título de nobreza maior por sua coragem, o que significava que ele poderia retornar à academia, embora tudo o que ele quisesse fosse viver uma vida simples no campo. Luxon disse a ele que Marie e todos os seus maridos haviam deixado a escola, e se tornarem aventureiros para evitar a falência, e Leon ficou feliz ao ouvir que seus oponentes finalmente conseguiram o que mereciam. Algumas semanas se passaram e finalmente chegou a hora do festival anual da escola. Leon e seus amigos decidiram montar um café para aproveitar a oportunidade, usando Lívia e Andy como iscas para atrair rapazes interessados. A bela fantasia de Leon foi arruinada pela chegada de sua irmã irritante Jenna, que veio reclamar sobre uma pequena briga que estava tendo com uma amiga por causa de um garoto rico na classe deles. Jenna confessou que foi ela quem tentou roubar o garoto de sua amiga, então Leon e as meninas disseram a ela para cair fora da loja deles, e ela saiu se sentindo estúpida. No entanto, Daniel e Raymond chegaram dizendo que havia más notícias, e quando saíram para verificar o que era, ficaram chocados ao ver que Julius e sua equipe estavam abrindo uma cafeteria bem ao lado da deles. Por causa de sua influência, todas as meninas cercaram o café de Julius, mas Lívia ficou apavorada quando olhou para o cardápio deles e viu que cobravam $100 só por uma xícara de chá. Julius disse que ele iria ganhar a batalha desta vez, mas quando Leon e os outros entraram no café deles, perceberam que o lugar era na verdade um bar servindo diferentes tipos de suco de uva PG. Brad e Chris ficaram felizes ao ver a expressão no rosto do pobre Leon quando Marie apareceu de repente vestida de vermelho, dizendo que o motivo pelo qual tinham cobrado tão caro era porque Julius e seus amigos ricos eram os frequentadores do café. Ela disse a Leon para se preparar para sua queda, porque nenhum dos clientes iria aparecer em seu... Mas Leon disse que nunca poderia perder para eles porque foi treinado na arte de festas do chá por seu instrutor. Lívia saiu para fazer alguma publicidade gratuita para o café deles, mas as garotas reais snobs a chamaram de estúpida por tomar partido com Leon, e Lívia estava prestes a desistir quando de repente uma garota chamada Carla concordou em ir ao café. No dia da inauguração da cafeteria, Leon estava aconselhando a equipe sobre como tratar os clientes quando a diretora chegou dizendo que alguém importante estava procurando por Andy. Ela saiu para encontrar a pessoa, mas ficou chocada ao ver que era a rainha do reino Lady Mylene disfarçada como uma... E a rainha disse que queria conhecer Leon pessoalmente. Pensando que ela queria punir Leon pelo que ele fez a Julius, Andy disse à rainha para culpar ela por tudo, mas Mylene disse que queria pedir desculpas a Leon por ter aturado seu filho idiota. Enquanto isso, de volta ao corredor da escola, uma longa fila de fãs se reuniu para ver Julius e seu grupo no café deles, enquanto a cafeteria do Leon estava vazia pra caramba até que uma garota estranha chegou com seus empregados. Mylene abriu a porta para se apresentar a Leon, mas ficou chocada ao ver a garota tratando-o como lixo, e quando Andy não aguentou mais, foi até a garota e a levantou com uma mão antes de jogá-la longe. A garota, cujo nome era Stephanie, disse que Andy era apenas uma nobre insignificante que foi largada pelo príncipe Julius. E Andy estava com medo de dar uma resposta, porque a família de Stephanie era mais forte que a dela. Lívia defendeu Andy dizendo que ela era a mulher mais elegante que já havia conhecido. Mas Stephanie mandou ela calar a boca, porque ninguém estava falando com a cara de empregada de cozinha dela mesmo. Leon disse a ela para retirar suas palavras, mas ele foi esbofeteado por um dos criados de Stephanie e Mylene tentou encorajar todos a se acalmarem, mas Stephanie a chamou de velha bruxa e disse que ela deveria calar a boca. Andy estava prestes a contar para ela que estava falando com a rainha quando Leon perdeu o controle e derrubou todos os guardas dela com um único soco de sua fúria cegante. Ele disse a Stephanie que a mulher que ela insultou era na verdade a rainha do reino, Mylene, e Leon decidiu resolver o assunto por conta própria lutando contra todos que eram contra ela. Vendo que não havia mais nada que pudessem fazer para detê-lo, as garotas convidaram o instrutor do Leon para o café e o idiota rapidamente se acalmou quando seu professor chegou para lhe fazer um chá. Quando voltou ao normal, Leon pediu desculpas à rainha, dizendo que ela deveria poupar sua família, mas Mylene disse que estava ali para repreendê-lo pela maneira rude como ele havia lutado contra Julius e seus amigos. No entanto, enquanto ela dizia tudo isso, Leon não podia deixar de se maravilhar com sua rara beleza. Então, sem pensar muito, ele segurou sua mão, pedindo-a em casamento para que pudessem fugir juntos. Suas palavras fizeram Mylene corar, mas ela disse que já tinha marido e filhos. E enquanto Leon tentava convencê-la a deixá-los por ele, Julius apareceu de repente e o socou para longe.
Julius disse à mãe para ficar longe de Leon, dizendo que o cara era um trapaceiro ganancioso, mas Milene disse que Julius era o ganancioso por vender bebidas aos estudantes a um preço tão absurdo. Ela o chamou de um desperdício patético de sangue real por permitir que uma garotinha o vestisse como um escravo e o fizesse servir bebidas às pessoas. E Marie estava suando muito porque estava com medo do que a rainha faria com ela. Enquanto isso, de volta ao seu próprio café, Leon estava se sentindo bobo por tentar seduzir a rainha quando a amiga de Livia, Carla, de repente entrou na cafeteria, implorando-lhe para salvar sua família da destruição. Luxion perguntou a ele por que ele havia concordado em aceitar a missão de Carla, mas Leon disse a ele que não tinha escolha a não ser aceitar o pedido dela, já que a garota era amiga de Livia. Enquanto Leon e sua equipe estavam arrumando a loja, Daniel e Raymond notaram que Livia e Andy estavam agindo de forma estranha uma com a outra, então Leon decidiu dar a todos um dia de folga para relaxar. Logo fora da escola, alguns alunos ficaram animados ao ver que estava quase na hora da competição de corrida de bicicleta. E Andy disse a Livia que Duke era um dos principais concorrentes deste ano. Perguntando por que Leon não estava na corrida, Andy disse que ele provavelmente apostaria no jogo, e quando chegaram à arquibancada, viram Leon sorrindo como o diabo enquanto segurava todo o seu dinheiro. Enquanto isso, na pista, Duke estava liderando a corrida e Leon estava feliz porque tinha feito uma grande aposta para ele ganhar a corrida, mas então alguns dos corredores começaram a bater sua bicicleta dos dois lados para fazê-lo cair. Usando suas incríveis habilidades, Duke conseguiu saltar sobre os outros corredores e vencer a primeira rodada do jogo. Mas quando ele pousou no pit stop, os caras lá notaram que ele estava gravemente ferido. Eles o levaram rapidamente para a clínica da escola e Marie estava ocupada chorando porque ela deveria usar o dinheiro que Duke ganharia da competição para pagar sua mensalidade de volta para a academia. Enquanto Andy pensava em um substituto, a ex-namorada de Duke, Clarice, entrou na clínica dizendo que foi ela quem mandou aqueles jogadores atacá-lo como vingança por terminar com ela. Andy tentou dizer para ela relaxar, mas Clarice disse que ela deveria se concentrar em encontrar um novo príncipe para se casar com ela. E ela prometeu não parar até que a vida de Duke estivesse completamente arruinada. O idiota disse que continuaria na corrida, mas Marie disse que Leon deveria substituí-lo no concurso porque Andy levaria a culpa se ninguém da turma participasse da corrida. Andy não queria que ele se preocupasse com um concurso bobo, mas como ele sabia que a família dela poderia cortar sua cabeça se recusasse, Leon concordou em entrar na corrida em troca de metade dos ganhos de Duke. Quando chegou a hora da rodada final do jogo, Leon levou Luxion até o pit stop para dar um upgrade em seu carro e encontrou Daniel da turma dos veteranos, que era o corredor mais rápido da escola. Daniel disse que, embora respeitasse Leon, ele era leal a Clarice e não teve escolha a não ser chutar o traseiro dele no torneio por causa de como Duke havia partido o coração dela e a deixado para ficar com Marie. Leon sabia que Daniel estava apenas tentando ajudar Clarice a se vingar, mas ele ainda planejava vencer a corrida porque queria fazer todos que apostaram contra ele perderem seu dinheiro. Quando a corrida começou, alguns dos jogadores começaram a atacar Leon exatamente como haviam feito com Duke e a multidão continuava a aplaudir. Mas a moto de Leon era superior a deles e ele derrubou todos eles. Enquanto isso, na arquibancada, Andy e Livia estavam se sentindo mal por todo o ódio que Leon estava recebendo, quando Stephanie de repente chegou dizendo que Leon iria perder porque ele era um virgem inútil. Andy disse que ela deveria arrumar seu rosto feio antes de criticar outras pessoas, então Stephanie ficou com raiva e tentou dar um tapa nela, mas Livia rapidamente segurou Andy para impedir que Stephanie acertasse. Stephanie disse para Livia parar de se esforçar tanto porque não importava o que ela fizesse, Andy sempre a veria como uma simples plebeia. Ela saiu da sala chorando antes que Andy pudesse dizer algo. Irritada com o que ela disse, Andy deu um tapa na Stephanie que caiu no chão antes de pular em cima dela como o Hulk e bater nela enquanto todos os estudantes tentavam separá-las. De volta à pista de corrida, Leon diminuiu a velocidade de sua moto por um tempo para dar aos outros corredores uma vantagem antes de ativar o nitro que a Luxion havia instalado em sua moto anteriormente e ultrapassá-los em segundos. Ele estava empatado com Daniel na frente, então Leon supercarregou seus impulsionadores de nitro para ultrapassá-lo e vencer a corrida. Mas todos os alunos na multidão ficaram bravos porque ele os fez perder dinheiro apostando em Daniel. Vencer. No entanto, toda aquela alta velocidade fez sua moto explodir e Leon estava prestes a cair no chão. Então Daniel apareceu para pegá-lo a tempo, dizendo que o respeitava por ganhar a corrida. De volta à clínica, Leon estava sorrindo como um vampiro malvado por causa de todo o dinheiro que havia feito ao vencer a corrida, e disse que Duke ainda lhe devia um favor por substituí-lo na CIA. O servo de Marie sugeriu que ele fizesse Duke dançar nu na frente de todas as garotas, mas Leon fez Duke se desculpar com Clarice por terminar com ela, e ela deu um tapa em seu rosto estúpido quando ele disse que estava apaixonado por Marie. Daniel tentou dar um soco nele também, mas Clarice o segurou, dizendo que ele não deveria desperdiçar os punhos com aquele canalha inútil, e eles se encontraram com Leon depois, agradecendo por tudo que ele havia feito.
Leon disse a Clarice para se concentrar em reorganizar sua vida, mas antes de sair, Clarice disse que ele deveria dar uma olhada em Livia e Andy, porque as coisas tinham ficado loucas enquanto ele estava nas corridas. Ele encontrou Livia sentada sozinha em um banco, então Leon sentou-se bem ao lado dela, e quando Livia perguntou a ele se ela e Andy poderiam se tornar melhores amigas, ele disse que era difícil porque ambas vinham de contextos sociais diferentes. No entanto, quando Livia começou a chorar, Leon disse a ela para animar-se porque Andy era uma boa pessoa no fundo, e que eles encontrariam uma maneira de manter a amizade apesar de todas as dificuldades. Mais tarde naquela noite, enquanto Livia pensava em como falar com Andy sobre o que aconteceu, ela ouviu uma batida na porta e ficou chocada ao ver Carla, que disse que queria que ela se juntasse à missão de resgate também. Livia educadamente disse não, mas então Stephanie apareceu de repente da escuridão, ameaçando destruir ela, e todos que ela amava se ela se recusasse a aceitar o pedido delas. Embora estivesse com medo de responder a ela, Livia disse que Leon e Andy eram fortes demais para ela derrotar. Mas Stephanie agarrou seu cabelo e disse que ela não passava de um animal de estimação para Andy. Livia disse que ela era uma mentirosa danada, mas Stephanie disse para ela sair do devaneio porque ela nunca poderia estar no mesmo nível de Leon ou Andy, que eram nobres de alta patente. Ela disse que Leon provavelmente estava apenas saindo com ela porque queria provar suas coxas de frango depois de ser rejeitado por outras garotas na escola, e Livia estava deprimida demais para falar. Enquanto Leon estava arrumando suas coisas para a missão, Luxion disse que ele estava perdendo tempo ajudando um estudante aleatório, mas Leon disse a ele que planejava procurar um item antigo que transformaria Livia em uma deusa irresistível. E porque ele tinha jogado o jogo, Leon sabia que o pedido de Carla era apenas uma missão falsa criada por Stephanie para destruir a carreira de Livia, pois Stephanie não estava satisfeita que uma plebeia frequentasse a mesma escola que eles. No entanto, porque Julius e seus amigos bonitos eram um bando de perdedores sem espinha, Leon decidiu intervir e proteger Livia por conta própria, mas Loxion disse que ele estava impedindo-a de alcançar seu pleno potencial. Ele saiu para ver a nave futurista que Loxion havia construído para ele, mas Leon ficou irritado quando Carla convidou Brad e Greg para ajudar na missão, e os caras começaram a discutir sobre quem era o melhor lutador entre todos eles. Brad disse que Carla era sua ex-noiva, por isso ele concordou em acompanhar, mas Leon chamou Greg de idiota por achar que poderia enfrentar todos os inimigos com uma única lança. Enquanto isso, na escola, Andy foi até o quarto de Livia para lhe dar um presente, mas ficou chocada ao ver uma escrita feia na frente dela. E enquanto ela pensava em quem fez isso, Stephanie chegou com seu bando de pirralhos inúteis. Stephanie disse que foi ela quem inventou a história sobre a missão de resgate de Carla apenas para colocar a vida de Livia em perigo. Então Andy a agarrou pelo colarinho e quase espremeu a vida dela antes de sair para salvar Livia. De volta ao dirigível, Leon jogou pôquer com seus convidados ricos e os enganou, ficando com todo o dinheiro deles usando um par de cartas mágicas que mudam de forma, que Luxion havia feito para ele anteriormente. Brad disse que ela era uma louca, cuja família tinha alguns dos guerreiros mais fortes do país e protegia seu reino de um vilão de rank S, conhecido como Cavaleiro das Trevas. Brad foi ordenado a se casar com Carla por respeito à sua família, mas o idiota desistiu de tudo após conhecer Marie. Foi por isso que ele concordou em ajudar na missão para pagar sua dívida com a família dela. Enquanto conversavam, duas naves inimigas chegaram na frente da deles, e ao ver que seus colegas de tripulação eram um bando de frouxos, Leon disse para eles cuidarem do navio enquanto ele saía para lutar. O chefe inimigo enviou alguns soldados robôs para atacar suas vítimas, mas ficou surpreso quando Leon usou seu caminhão gigante para derrubar 3 dos seus melhores lutadores em questão de segundos. Brad e Greg assistiram chocados enquanto Leon derrotava 2 outros robôs como um campeão de peso pesado, e as aeronaves inimigas foram forçadas a recuar antes que também levassem uma surra. No entanto, Leon ainda não havia terminado, e lançou um monte de mísseis em sua direção que atravessaram os escudos inimigos, destruindo seus navios e os fazendo se render a Leon. Perguntando a ele por que ele simplesmente não eliminou os ladrões, Leon disse que fazer isso faria com que o reino voltasse sua atenção para ele, o que não era bom para seus planos, já que ele era apenas um personagem secundário, afinal. Quando ela soube que Leon tinha espancado todos os bandidos, Carla começou a surtar porque não fazia ideia de como ia explicar a todos que era apenas uma pegadinha louca. Quando chegaram à casa de Carla, Leon e os caras foram imediatamente cercados por um grupo de homens armados assustadores, até que seu pai, Lord Wayne, apareceu e disse aos homens para baixarem as armas porque ele era amigo de Brad. Mas quando Brad disse que eles estavam aqui porque Carla lhes havia dito que sua família estava em perigo, Lord Wayne ficou chocado com a acusação e pediu à sua filha que explicasse o que estava acontecendo. Ela rapidamente tentou colocar a culpa em Livia, mas Leon contou a verdade a Lord Wayne sobre o que aconteceu. Então Carla confessou a eles que foi Stephanie quem a forçou a participar de todo o plano. No caminho de volta para casa, Leon entrou no quarto de Livia para ver como ela estava e percebeu que ela parecia triste. Mas quando ele tentou se aproximar, ela afastou sua mão e perguntou por que ele era sempre tão gentil com ela. Ela perguntou se ele queria dobrá-la como um canudo de suco, e Leon ficou tão chocado que não conseguiu nem mesmo... Mas Livia disse que provavelmente estava apenas tendo delírios porque era feia demais para ele querer ela de qualquer maneira.
Lívia começou a chorar, dizendo que Andy e ele estavam tratando-a como um animal de estimação em vez de uma amiga de verdade. E Leon continuou olhando para ela, se perguntando onde tudo deu errado. Mais tarde naquela noite, Leon contou a Luxion o que aconteceu, e seu assistente de IA disse que era tudo culpa dele, porque ele estava tão envolvido em ajudar Lívia, que impediu ela de melhorar suas habilidades no processo. Luxion disse que ele deveria levá-la como seu cachorro e forçá-la a mastigar seu duro. Mas Leon estava tão irritado que deu um soco na peça de metal. Brad de repente entrou pela porta, mas quando ele começou a praticar seu golpe de espada, Leon perguntou por que ele estava fazendo isso quando ele era obviamente melhor em magia do que em lutar com espada. No entanto, Brad disse que estava praticando como usar uma espada para que ele pudesse finalmente derrotá-lo em uma batalha algum dia. Mas Leon disse-lhe para desistir porque seria melhor ele ganhar dinheiro no OnlyFans como stripper masculino. Brad ignorou sua declaração, dizendo que queria que Marie o reconhecesse mais do que os outros caras, não apenas por sua aparência, mas também por sua capacidade de lutar e protegê-la do perigo. Leon perguntou por que ele se importava tanto com uma mulher que era feia pra caramba. Mas Brad disse a ele para retirar suas palavras e os dois estavam prestes a brigar, então uma das máquinas de Luxion trouxe um par de paus para resolver as coisas. Sem querer machucá-lo, Leon disse que não iria lutar, mas quando Brad atacou sua arma contra ele, foi forçado a se defender, e ele percebeu que Brad estava lutando para melhorar suas habilidades porque estava sob pressão, o que era o que ele deveria ter permitido que Lívia fizesse. Ele acertou a espada de Brad justo quando o perdedor estava prestes a dar o golpe final, e Brad prometeu que continuaria treinando todos os dias até ser capaz de derrotá-lo antes de sair da sala. Enquanto isso, Marie e seu mordomo estavam procurando por toda parte os itens perdidos que pertenciam a Lívia, mas acabaram irritando a calamidade de classificação SS que estava habitando dentro da masmorra. No Palácio Real, Julius conversou com Duke sobre seu plano de escapar do castelo e se encontrar com Marie. Então eles enviaram uma carta à Rainha Mylene pedindo dinheiro para comprar algumas roupas escuras para um roubo. Mas quando a rainha leu a carta deles, ela se sentiu triste ao saber que seu filho e seus amigos eram os maiores idiotas do século, e ela enviou seu servo para recusar o pedido estúpido deles. Enquanto Leon e os outros tomavam café da manhã, Luxion disse a eles que um grupo de dirigíveis de bandidos estava voando em direção ao deles, então Brad e Greg imploraram a Leon para terem a chance de lutar com ele desta vez, em vez de não fazerem nada. Lívia ainda se sentia mal por como havia falado com Leon mais cedo, quando de repente ouviu explosões altas do lado de fora e viu que seu navio estava sendo emboscado por embarcações inimigas. Ela viu Leon voando bravamente em seu caminhão de lixo para enfrentá-los, mas quando ele foi derrubado por um dos robôs, Lívia correu para fora de seu quarto para ajudá-lo, mas foi bloqueada por 2 guardas robôs enviados para protegê-la. No entanto, Lívia usou seus poderes de sereia para desativar os robôs e acabou ficando cara a cara com o maligno senhor dos robôs que queria capturá-la, até que Brad chegou a tempo de empurrá-lo para o lado. Ele tentou dizer a Lívia para fugir, mas Megatron se levantou novamente e começou a espancar Brad enquanto Leon lutava para derrotar seus capangas robôs, porque estava fraco demais para matá-los. Luxion disse a ele que Lívia estava sendo atacada pelo malvado senhor dos robôs, e ele se apressou para salvá-la, mas então notou que Brad e Greg já estavam ajudando, então Leon decidiu deixar os verdadeiros heróis dos videogames salvarem o dia. Mas quando o Megazord prendeu os dois e estava prestes a machucar Lívia, Leon aumentou seu poder ao máximo e usou seu machado para esmagar a armadura do inimigo em pedaços, até que o careca implorou por misericórdia como uma garotinha. Leon o afastou como se fosse um inseto inútil, e pegou um dos itens perdidos que os bandidos haviam roubado. Mas Lívia olhou fixamente para ele e se perguntou o que o tinha transformado em um lutador tão implacável. Ela correu para curar Brad, que ficou surpreso ao ver que ela e Marie tinham o mesmo tipo de poderes de cura. E quando Leon os viu juntos, ele sorriu e disse que eles foram feitos um para o outro. Lívia ficou chocada com essa declaração, mas Leon apenas a ignorou e carregou Brad para dentro do navio enquanto Lívia ficou chorando porque Leon não olhava mais para ela da mesma forma. Ele sorriu para todo o ouro que haviam confiscado dos bandidos, e Luxion disse que encontrou os documentos que provavam que Stephanie era a mente por trás de todo o golpe da missão. Perguntando por que ele estava tratando Lívia mal, Leon disse a Luxion que era para o melhor porque ela era a personagem principal da história segundo o jogo, e ele nada mais era do que um figurante inútil sempre observando das sombras. De volta ao castelo, Brad e Greg ficaram chocados quando perceberam que Leon havia dado todo o dinheiro para eles, e contou a todos que foram eles que realmente derrotaram os bandidos. E por causa dessa história falsa, ambos os caras foram autorizados a voltar para a academia, enquanto a rainha Mylene e seus guardas capturaram Stephanie antes que o porco feio pudesse fugir da escola. Por causa de tudo o que aconteceu até agora, Leon decidiu que era melhor para ele se manter afastado tanto de Lívia quanto de Andy, enquanto as duas garotas lutavam para recuperar a amizade. Quando chegou ao seu quarto no dormitório, Leon viu uma carta de Brad e Greg dizendo que haviam pedido ao palácio para atualizar seu status real mais uma vez. E Leon ficou irritado porque estava perfeitamente bem sendo um inútil ninguém. Ele também recebeu uma carta do pai da Clarice agradecendo-o por ajudar sua filha com a desilusão amorosa e lhe dando outra promoção após terminar a escola, além de uma bicicleta novinha.
Daniel e Raymond encontraram Leon para parabenizá-lo por ter sido promovido, mas ele lhes disse que era uma coisa ruim, porque agora todas as garotas queriam estar com ele apenas por causa de seu status mais alto. Os caras disseram para ele manter-se positivo porque ele poderia encontrar o amor durante a excursão da academia. Mas quando também lhe disseram para fazer as pazes com Andy e Livia, Leon fingiu não ouvir o que estavam dizendo. No dirigível, Leon estava ansioso para conquistar algumas garotas bonitas, mas ficou irritado quando viu todas as garotas enlouquecendo por Chris, e desejou que ele e os outros se casassem logo com Livia. Mais tarde naquela noite, os alunos se vestiram para ir ao festival, e Livia desejou que Leon e Andy pudessem estar com ela. Mas quando ela se aproximou do templo, ficou chocada ao ver Leon se masturbando no santuário. Brother, what's that? What's that, brother? Andy também chegou, e a deusa do templo convidou todos eles a fazer uma oferenda e rezar pelo que quisessem, dizendo que o santuário era principalmente usado para relacionamentos. No entanto, Leon exagerou um pouco quando largou $100 mil na mesa e pediu aos deuses que lhe dessem um harém maravilhoso, cheio de garotas incrivelmente atraentes com seios muito grandes. Andy ajudou a recuperar o sentido e todos rezaram para que cada um encontrasse parceiros para a vida inteira. Depois disso, a deusa deu a cada um deles amuletos da sorte como presente de despedida. Leon queria ficar com todos os presentes para ele mesmo porque poderia vendê-los a um preço alto, mas decidiu compartilhá-los com Andy e Livia, que escolheram versões gêmeas do mesmo amuleto. Leon acabou com um talismã de espada que poderia tornar suas habilidades de combate 10 vezes melhores. E a deusa agradeceu-lhes por visitarem o santuário, mas ela não sabia que os três já não estavam mais. Na manhã seguinte, enquanto Leon observava o tempo, Chris se aproximou dele e disse que deveriam ter uma luta de espadas para que ele pudesse se vingar do que aconteceu com Brad. Leon disse que seria injusto porque Chris era um espadachim habilidoso, mas Chris disse que ele estava apenas com medo, então Leon disse a ele para ir colocar a cabeça nas maçãs de Marie e chorar para ela como costumava fazer. No entanto, enquanto eles estavam discutindo, o alarme do navio soou e de repente um grupo de monstros assustadores começou a voar em sua direção, e ao analisar o logotipo em suas cabeças, Leon soube que as criaturas eram do Ducado de Fanos. Era originalmente uma grande parte do reino, até que os líderes se rebelaram e se transformaram em uma nação independente. Com uma gótica louca, Cira Fanos, servindo como sua princesa e grande sábia. Cira usou um holograma gigante para dizer a todos os alunos que eles tinham apenas 1 hora para decidir se renderiam pacificamente e seriam capturados ou enfrentariam seu poderoso exército e perderiam suas vidas. Leon se perguntou por que esse evento estava acontecendo agora, pois, de acordo com o jogo, deveria ter ocorrido vários meses depois. E o líder do exército sargento apareceu para capturar os estudantes. Mas quando Andy avançou dizendo que eles deveriam levá-la e deixar todos os outros, Leon tentou impedi-la, mas foi contido por alguns estudantes mais velhos que estavam mais preocupados com suas próprias vidas. Vendo que ele queria bancar o durão, Gelat disse aos garotos para chutarem a ex de Leon, e quando Livia tentou gritar com os homens para soltarem Andy, uma das alunas mais velhas deu um tapa na cara dela. Os soldados levaram Andy para sua nave-mãe, onde ela se encontrou com a princesa Cira, que disse que usaria sua legião de monstros de calamidade de alto escalão para destruir todo o local. Ela também disse que Leon e Andy eram os únicos burros o suficiente para não se renderem ao exército dela. E foi por isso que ela trancou ambos em celas de prisão, sem comida ou água. Livia começou a chorar porque estava fraca demais para ajudar seus amigos. E Chris foi até a cela dizendo a Leon para salvá-los porque Cira havia mandado seus homens matarem cada aluno no navio. No entanto, Leon disse-lhe para se lixar, porque nunca iria ajudar um bando de riquinhos sem coragem que ficaram parados e não fizeram nada enquanto Andy era capturada pelos soldados inimigos. Sem outra opção, Chris reuniu todos e começou a fazer um discurso poderoso na esperança de motivá-los a revidar. Mas todos disseram-lhe para sair do palco e voltar para Marie. Então Leon apareceu com uma espingarda na mão e ordenou a todos os estudantes que se unissem e lutassem contra os inimigos, a menos que não fossem mais do que um bando de covardes com títulos reais elegantes. Quando ouviu isso, uma das alunas veteranas, a Sra. Rose, aproximou-se do pódio e disse-lhe para pedir desculpas por insultar as suas famílias. Mas Leon disse que era verdade porque ele era mais nobre do que todos eles juntos. Ele disse que ela e todos os outros estavam apenas se aproveitando das muitas vitórias de seus antepassados e que se realmente quisessem ser conhecidos como nobres corajosos, deveriam pegar uma arma e se juntar a ele na batalha. No entanto, Rose apenas sorriu diante da declaração dele antes de levantar seu leque, dizendo que o verdadeiro teste de força de um nobre estava no uso da magia, e todos os outros estudantes se juntaram a ela para mostrar seus elementos mágicos. Os rapazes gritaram que iam derrotar Cira e seus capangas, e Leon ficou feliz em finalmente vê-los. Animada. Mas então Rose se empolgou e começou a dançar provocativamente para ele na frente de todos. Leon vestiu sua armadura de batalha e estava pronto para liderar a guerra, e Chris agradeceu por não desistir deles. Mas antes de partir, Livia segurou sua mão e fez ele prometer voltar vivo para que pudessem jogar pôquer de strip juntos depois.
Depois, Sierra usou sua flauta mágica para controlar os monstros, e Leon voou em seu hovercraft personalizado para salvar Andy enquanto detonava todos os seus oponentes de uma só vez, como o protagonista de um filme de ficção científica. Chris admirou o quão incrível Leon era, e ele reuniu sua equipe de guerreiros robôs para proteger a nave do perigo, enquanto Rose e os outros estudantes os ajudavam erguendo barreiras mágicas. Andy notou Leon voando em direção à sua nave como um príncipe corajoso, e Sierra tentou detê-lo usando sua flauta. Mas Andy disse que Leon não poderia ser parado porque ele era o lutador mais forte do reino. Rose e as outras garotas lutavam para manter a barreira, enquanto Chris e seus Power Rangers continuavam a combater os monstros. Então Livia decidiu ajudar curando os rapazes que estavam feridos. No entanto, os homens de Sierra apontaram seus lançadores para eles, mas antes que os canhões pudessem atingir o navio, Livia desbloqueou o poder divino de Deus e cobriu o navio inteiro com uma força dourada. Ela transformou o campo de força em uma enorme bola de discoteca e usou os raios de luz para vaporizar todos os monstros. E Leon ficou feliz em ver que todo o trabalho duro e estudo dela finalmente valeram a pena. Leon ativou seus nitropropulsores e entrou rapidamente na nave-mãe, enquanto Gelat continuava se gabando de como seus soldados haviam derrotado todos na escola deles, incluindo o famoso Leon. No entanto, naquele momento, Leon rompeu o solo com seu hovercraft e derrubou todos os guardas antes de derrubar Gelat e apontar sua arma para a princesa Sierra. Leon disse a ela para se render silenciosamente ou se curvar para ele, depois do qual ele atirou na empregada dela e apreendeu sua flauta mágica, enquanto Luxion usava um laser para remover permanentemente o bigode de Gelat. Ele algemou Sierra e voou em sua moto aérea legal como um dublê antes que a nave-mãe desmoronasse, enquanto Andy segurava nele e continuava rindo ao se lembrar de todas as vezes que ele escapou com suas travessuras malucas. Quando ele acordou e viu o que Leon havia feito em seu rosto, Gelat ficou tão irritado e disse aos seus soldados para destruírem todos no navio, dizendo que a vida de Sierra era menos importante do que vencer. Sierra reverteu o feitiço de hipnose que tinha usado para controlar os monstros, e as criaturas começaram a voar em direção à sua nave para se vingar dela por tê-las escravizado todo esse tempo. Leon estava confuso sobre o que fazer, e porque ele não queria que Livia usasse toda a sua mana lançando um feitiço de proteção novamente. Ele subiu na bicicleta e tentou derrotar todos os monstros sozinho. Vendo que Leon estava lutando muito para salvar todos eles, Andy começou a pensar em como ajudá-lo. E usando seu amuleto do templo, ela conseguiu criar um monte de flechas flamejantes para queimar as bestas. Uma das criaturas estava prestes a engolir Livia, então Andy assou o peixe gigante em pequenos pedaços de sushi antes de correr para ficar com Livia. Perguntando a ela por que ela não correu quando viu o monstro. Livia começou a chorar e disse que se sentia inútil porque não conseguiu ajudá-los a lutar, mas Andy disse para ela não se sentir assim, porque seu campo de força era literalmente a parte mais importante da estratégia de luta deles. Andy pressionou seus seios macios contra os seios firmes de Livia, e as duas voltaram a ser amigas. Mas então a bola de canhão de repente atingiu o navio deles, fazendo Andy voar do chão e quase cair para a morte. Ela estava mal segurando com uma mão no navio, e Andy pensou em todas as pessoas a quem teria pedido desculpas se tivesse mais tempo. Mas então Livia apareceu para impedi-la de cair no chão. Andy gritou para ela soltar porque ela também poderia cair, mas Livia recusou, dizendo que seu dever como melhor amiga era sempre apoiá-la, não importa o que acontecesse. Andy ficou emocionada com suas palavras gentis, mas então um segundo canhão atingiu o navio deles, e isso fez com que ambas trocassem de lugar, com Livia caindo no chão em vez disso. Quando ele percebeu isso, Leon correu imediatamente para pegá-la, mas Livia começou a gostar de ser segurada em suas mãos quentes. Então Leon lembrou a ela que havia caras melhores que poderiam salvá-la, incluindo o príncipe e seus amigos. Livia gritou com ele com lágrimas nos olhos, dizendo que ele era o único que ela queria estar. Mas Leon disse a ela que não poderia funcionar entre os dois, porque ele era apenas um personagem secundário. Livia não se importou com tudo isso, e ela confessou que o amava desde o dia em que se conheceram. E Leon ficou tão chocado ao ouvir isso, que apenas ficou em silêncio e a levou de volta ao navio. Andy ficou feliz em ver Livia viva, mas como ainda estavam sob ataque, Luxion trouxe sua nave espacial gigante para facilitar a luta, e ele usou os blasters de plasma para derrubar duas naves inimigas. Leon entrou em seu robô e estava pronto para derrotar todos em seu caminho, enquanto Gelat estava irritado por estarem perdendo para um adolescente, então ele chamou seu guerreiro mais forte, Vandal, o Cavaleiro Negro, para derrotar Leon. A nave deles enviou muitas cápsulas de resgate para salvar todos os estudantes que estavam presos, e Leon estava confiante de que venceriam a batalha, até que Luxion disse que seu próximo oponente era o Cavaleiro Negro. Ele lançou seus drones para atacar Vandal, mas o Cavaleiro Negro destruiu todos os drones e avançou para atacá-lo. Então Leon tentou atingi-lo com sua arma, mas Vandal interceptou rapidamente seu movimento. Ele disse que Leon era apenas um novato quando se tratava de combate blindado. Então Leon ficou irritado e deixou suas armas de lado antes de usar seu blaster de plasma para destruir um robô inimigo que tentou atacar. Vandal apareceu na frente de Leon e abriu o peito de sua armadura. Mas quando ele tentou revidar com a explosão sônica de seu punho, o Cavaleiro Negro rapidamente desviou do ataque como um piloto veterano. Luxion disse a Leon que sua armadura estava perdendo energia e que ele deveria apenas recuar como um covarde.
Mas quando ele se lembrou dos dois vilões que estavam esperando seu retorno, Leon decidiu continuar lutando. No entanto, Vandel continuava a escapar de todos os ataques, e quando Leon perguntou ao velho por que ele queria derrotá-lo com tanta veemência, Vandel disse que adorava bater em crianças pequenas com armaduras elegantes que achavam que podiam enfrentá-lo. Leon avançou para fazê-lo engolir suas palavras, mas então Vandel direcionou a luz do sol em seu rosto para ofuscar sua visão por um tempo antes de perfurar sua armadura sem piedade. Vandel pensou que havia vencido, mas então Leon saiu de sua armadura e deixou Luxion no controle da máquina, permitindo que ele apontasse seu rifle para o velho e o forçasse a se render. No entanto, como o Capitão Beardless era um chorão de primeira, ele decidiu convocar todos os monstros de todo o universo para destruir todos ao redor, incluindo seus próprios soldados e naves de guerra. Mas Leon estava 10 passos à frente e ele ordenou a Luxion ativar um satélite especial no espaço, fazendo com que milhares de lasers chovessem do céu e destruíssem todos os monstros. Tanto Vandel quanto Cira ficaram chocados ao ver isso, mas Leon disse ao velho para se aposentar logo, porque ninguém jamais chamaria seu traseiro acabado para uma batalha novamente depois de perder para um garoto do ensino médio. Eles usaram a grande aeronave para capturar todas as tropas inimigas, e Gelat implorou a Leon para deixá-lo ir, mas Leon disse-lhe para passar óleo nas bochechas porque iriam trancá-lo na mesma cela com Didi. Mais tarde naquela noite, quando Leon tentou ir para seu quarto, viu que Andy e Lívia já estavam dormindo em sua cama, depois de esperarem tanto tempo para ele vir e colocar creme em seus bolos. Sendo um virgem inútil, Leon decidiu deixar as garotas dormirem, mas então Chris de repente se aproximou dele e o elogiou por derrotar o Cavaleiro Negro, dizendo que não pararia de treinar até se tornar tão forte quanto ele. No dia seguinte, Andy se encontrou com seu irmão para falar sobre como eles iriam punir a princesa Sierra, mas ele estava mais preocupado com quem Leon iria se casar, e ele aconselhou Andy a tomar uma atitude em relação a ele. Mais tarde, ela se encontrou com Leon e Lívia para um pequeno chá da tarde, e quando Andy perguntou a ele por que ele havia permitido que Chris levasse toda a glória pela vitória deles, Leon disse que isso faria sua família respeitá-lo novamente. Elas notaram Luxion pairando ao lado dele, e as senhoras perguntaram a Leon o que era. Então ele lhes disse que Luxion era seu assistente pessoal futurístico capaz de realizar todos os tipos de tarefas. Lívia começou a provocar Luxion, chamando-o de aspirante a Jarvis, mas então Luxion lhes disse que Julius e sua turma não estavam com boas intenções, já que os idiotas tinham combinado todas as suas armaduras para criar uma peça final de lixo chamada o Traje Ômega. Marie ficou chocada ao saber que o príncipe e seus amigos idiotas tinham gastado quase $500 mil em um robô inútil, mas os caras estavam tão confiantes em suas habilidades que desafiaram Leon para outra batalha. Leon estava pronto para deixá-los ganhar e ficar com Marie para sempre, porque percebeu que Lívia era muito boa para eles de qualquer maneira. E os garotos concordaram que Greg deveria ser o único a lutar contra Leon usando a armadura combinada deles. No entanto, alguns segundos após o início da batalha, Luxion disse a Leon que o robô de merda de Greg estava prestes a explodir porque os caras o montaram errado. E então eles tiveram que agir rápido para evitar que ele morresse. Leon tentou avisar o árbitro sobre isso, mas o homem pensou que ele estava apenas sendo um mau perdedor, enquanto Julius e os outros caras estavam ocupados elogiando Greg por lutar bem contra Leon. Sem mais nada para fazer, Leon explodiu a armadura de Greg em pedaços com seus blasters de plasma, e todos ficaram tristes ao saber que ele tinha vencido novamente, enquanto Marie estava perdendo a cabeça porque os caras literalmente acabaram de desperdiçar o dinheiro das férias dela. No dia seguinte, enquanto Leon contava aos seus amigos o que aconteceu, Andy se aproximou deles e o puxou, dizendo que era hora da cerimônia oficial de premiação no salão da academia. Leon vestiu uma fantasia real elegante na frente de todos os seus amigos e familiares para receber o título superior de Visconde do seu mestre de equipe em homenagem aos seus feitos em proteger o reino de Seera e sua equipe. Júlio e todos os outros alunos de alta patente realmente convenceram o rei e a rainha a melhorar o status de Leon, e eles aplaudiram alegremente enquanto ele se curvava para receber sua medalha de bravura. Mas Maria estava com ciúmes de suas conquistas e jurou voltar um dia, enquanto Leon parecia triste após a cerimônia, porque seu sonho de viver uma vida tranquila no campo havia sido destruído. Ele encontrou-se com Lívia lá fora, que o lembrou que ela ainda estava perdidamente apaixonada por ele até agora, e que estava pacientemente esperando pela resposta dele. Antes de sair correndo para ficar com Andy, vendo as duas garotas esperando por ele na frente, Leon percebeu que não precisava mais deixar a vida tranquila de um personagem secundário. E que estava tudo bem ser um visconde durão com duas garotas sexy ao seu lado. Ponha seu coração em chamas, vá além dos seus limites e assista ao próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.